Graça e paz! Estamos no primeiro dia da 8ª semana de estudos. Deus é bom demais! Passamos dias tão abençoadores através do estudo da palavra do Senhor. A semente que foi plantada diariamente no nosso coração através da palavra certamente germinará e frutos espirituais poderão ser colhidos em nossa vida pela graça do Senhor. Gostaria de destacar o tema da nossa última semana, Final dos Tempos. Final dos Tempos é um tema bem difícil, porque existem aspectos da escatologia, que estuda o final dos tempos, que entram no campo da interpretação. Há divergências de opiniões, de interpretações a respeito de alguns assuntos relacionados ao final dos tempos. Nós não vamos nos prender a esses assuntos. Nós vamos destacar apenas os pilares bem estabelecidos na palavra do Senhor a respeito do final dos tempos. Começamos hoje, nesse primeiro dia, destacando sobre a morte. Texto para refletirmos: Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra nos diz a respeito da morte. Jesus descreve na experiência de Lázaro, João capítulo 11, a importância da morte. No entanto, Jesus deixa bem claro que aquele que crer nele, ainda que passe pela morte, viverá eternamente, porque ele é a vida e nele a morte não pode prevalecer. Mas a morte é um assunto muito presente que deve ser muito considerado por nós. Para pensarmos sobre a morte, eu destaco os 3 tipos de morte que existem. O primeiro tipo de morte diz respeito à morte física. Todos vão morrer. Ainda que alguns terão o privilégio, segundo a palavra, de receberem Jesus nos ares, na ocasião da sua segunda vinda, ainda em vida, de alguma forma eles também passarão pela morte. Porque morte diz respeito ao ponto final da existência humana e todos terão um final de sua existência humana. Todos vão morrer. Independente se morreremos antes de Jesus Cristo voltar ou se estaremos vivos quando ele voltar, todos vão passar pela morte física. Porque todos nós precisamos colocar um ponto final nessa existência pecaminosa e pecadora da humanidade. O segundo aspecto da morte é o aspecto da morte espiritual. A morte espiritual diz respeito ao afastamento de Deus. E esse afastamento, ele é determinado pelo pecado. Então todos nascem afastados de Deus, todos nascem destituídos da presença de Deus, todos nascem mortos para Deus, todos nascem sem vida espiritual. A Bíblia é muito clara ao dizer que precisamos de Jesus para viver e sem Jesus estamos mortos. Isso descreve a morte espiritual. A terceira morte, o terceiro tipo de morte, é a morte eterna. Ou seja, existe uma morte que não é necessariamente a morte física e nem é a morte espiritual, é a morte eterna. Essa morte diz respeito à eternidade longe de Deus. Então, nós vamos passar pela morte física. Um dia estávamos mortos espiritualmente, mas não precisamos passar pela morte eterna. Porque enquanto temos vida, podemos escolher Jesus.
E ao escolhermos Jesus, desfrutaremos da vida eterna. Ou seja, se não podemos vencer a morte física, podemos em Jesus vencer a morte espiritual e vencer a morte eterna. Se Jesus não entrar no nosso coração como Salvador, nós não vamos desfrutar da vida espiritual, nem tampouco da vida eterna. As pessoas que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador estão ameaçadas. Por não viverem espiritualmente, desfrutarão ou amargarão, infelizmente, a morte eterna. Bem, então grave isso. Sobre morte, temos que conhecer esses 3 tipos de morte e temos que colocar no nosso coração a certeza, pela fé e pela graça, que só vamos passar pela morte física, porque a morte espiritual já foi vencida por Jesus Cristo na cruz e a morte eterna não nos alcançará. Afinal, viveremos para sempre com Jesus. Deus te abençoe! Amanhã temos mais. Vamos terminar essa semana com disciplina e com bastante disposição. Um forte abraço e até amanhã.